Amém. Graça e paz. Boa noite. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3. Verso 1, diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Como entrar no reino de Deus? É o título. Então, Nicodemos era um dos príncipes dos judeus, né? Um dos principais. Ele era mestre, né? Tu és mestre em Israel. Ele era da elite. Geralmente a elite intelectual, teológica, como a Israel era basicamente uma teocracia, os líderes religiosos eram a elite intelectual, teológica. De certo que esse Nicodemos era um homem muito importante. E ele foi ter de noite com Jesus, né? Jesus já estava muito famoso, o seu nome tinha se espalhado. E naturalmente os líderes de Israel ouviram falar dos milagres. E aí eu creio que Nicodemos acreditou no que ele ouviu a respeito dos milagres que Jesus realizava, especialmente na cura dos enfermos, expulsão dos demônios. Ele foi ter de noite com Jesus e falou: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, os sinais eram os milagres que ele tinha ouvido falar, e ele acreditou. E ele foi ter de noite com Jesus com medo dos judeus, né? Com medo da perseguição, com medo da reação dos seus companheiros judeus. Por isso que ele foi se encontrar com Jesus à noite. E aí ele se aproximou de Jesus assim, de certa maneira elogiando Jesus, né? Não, mestre, nós sabemos que tu és de Deus mesmo, porque esses sinais que o senhor faz aí, só alguém que veio de Deus é que pode fazer. Então ele chegou assim querendo agradar a Jesus, né? Quase que eu disse assim, bajulando. Mas ele tentou ser amável, agradável com Jesus, né? Só que Jesus respondeu assim na bucha, né? Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus não perdeu tempo com floreios ou rodeios, mas ele foi direto ao ponto, né? Aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. De maneiras que a gente percebe que o tema desse texto aqui é o reino de Deus. Anteriormente até eu pregava nesse texto com o título de O Novo Nascimento. Mas hoje eu percebo que o tema que domina todo o texto é o reino de Deus. E que o que estava em jogo na conversa de Jesus com Nicodemos era o reino de Deus. Porque na verdade o reino de Deus era o que importava. Então por isso Jesus disse, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós já concluímos daí que existe uma coisa chamada o reino de Deus. Na verdade hoje nós podemos dizer assim, é o país de Deus, né? A nação de Deus. Parece assim, Alice no País das Maravilhas, né? Poder ser no Reino das Maravilhas. Mas a questão dessa nós temos que entender toda a linguagem. Toda a linguagem da Bíblia é em cima de reino. Aliás, existe hoje no Brasil uma corrente que é a favor do retorno do Brasil para a monarquia, né? Alguns até dizendo que é verdade mesmo, porque os historiadores dizem isso, né? Que a instituição da República foi um golpe, e que Dom Pedro II foi destituído por um golpe, e que senão ainda estaríamos numa monarquia, que chama o Reino do Brasil, né? Então, mas a linguagem toda da Bíblia é reino. Eu acredito que o correto é reino mesmo, porque aquilo que está na Bíblia, o que Deus revelou é o correto. Agora os homens inventaram república, democracia, uma série de outras coisas, né? Aristocracia. Mas por isso que aqui é o reino de Deus. Deus tem um reino. E aí esse reino de Deus é o que está em jogo aqui na conversa de Jesus com Nicodemos. E em Mateus capítulo 3, quando João Batista começa a pregar, a primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele fala reino dos céus, mas reino dos céus e reino de Deus são sinônimos, mesma coisa. É porque Mateus usa reino dos céus para não dizer reino de Deus, para não pronunciar o nome de Deus, por causa daquilo que os judeus acreditavam, né? Que não se devia pronunciar o nome de Deus. Quando Jesus começa a pregar, em Mateus 4,17, a primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele fala reino dos céus, mas em Mateus sempre é reino dos céus mesmo, né? Mas é o reino de Deus. Então, ou seja, o reino de Deus chegou com a vinda de Jesus, o Messias, né? E aí, desde então, é necessário que os seres humanos, porque nesse texto aqui tem duas palavrinhas. A primeira é ver o reino de Deus, ver o reino. É preciso que as pessoas vejam o reino de Deus, porque o reino de Deus é invisível, né? Eu até dizer aqui, né? Eu assisti ontem Matrix, primeiro filme da Matrix ontem, novamente, agora com um olhar mais crítico, né? E aí, o reino de Deus é como Matrix. Embora a Matrix eu fiz um julgamento ali crítico, espiritual, procurando saber o que estava sendo ensinado ali de maneira subliminar, né? Então, ele diz lá que a Matrix está em todo lugar, mas só que você não vê. O reino de Deus é invisível. Ninguém vê o reino de Deus, a não ser que nasça de novo. Foi o que Jesus disse isso. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, porque o reino de Deus é invisível. Agora, aquele que nascer de novo pode ver o reino. Aliás, eu vou até citar um outro texto aqui, porque clareia mais essa questão do reino de Deus é invisível. Em Lucas 17, Lucas 17, 20,
interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Na minha versão aqui está aqui, é assim: está entre vós. Mas o correto é: o reino de Deus está dentro de vós. Estou me baseando aqui na palavra do erudito do grego A.T. Robertson. E aí ele faz uma, ele diz, ele prova para mais B, não é entre vós, ele disse é dentro de vós. Ele mostra lá a palavrinha com o significado desse. Então Jesus disse: o reino de Deus é invisível, não pode ser visto, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas Jesus, ele falando com Nicodemos, ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu sempre penso aqui nessa hora, peraí, é possível alguém ver o reino e não entrar nele? Talvez seja, porque em Deuteronômio capítulo 32, Deus manda que Moisés suba no cimo do monte Abarim, e de lá ele vê toda a terra de Canaã. Aí Deus disse assim: pode olhar a terra de Canaã, mas tu lá não entrarás, vai morrer em cima do monte. E Moisés então viu toda a terra de Canaã, de cima do monte, mas ele não entrou lá, porque ele havia desobedecido a Deus, ele e Arão. Eu fiquei pensando, assim como Moisés viu a terra de Canaã de cima do monte, mas não entrou lá, é possível alguém ver o reino de Deus e não entrar nele? É possível. Mas seria uma pena, né, que já que o reino de Deus é invisível, seria uma pena que alguém veja o reino de Deus e não consiga entrar nele, né? Você vê assim, olha, quando você vê o reino de Deus, você olha, o reino de Deus é muito bonito, né? Porque o reino do Brasil, tem o reino da Inglaterra, tem o reino da China, o reino da Índia, tem o reino da Bolívia, são os reinos deste mundo. Mas o reino de Deus, naturalmente, é muito mais bonito. O reino de Deus é muito mais atraente. E seria uma pena que alguém visse o reino de Deus, mas não conseguisse entrar nele. E aqui, o mais grave disso aqui é que Jesus disse que só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. Ou seja, a pessoa nasceu de novo, viu o reino e de repente não conseguiu entrar nele. E aí eu estava lendo ainda há pouco, ouvindo um grande intelectual erudito, ele com muito conhecimento e sabedoria. Aí eu fiquei pensando, não se trata de conhecimento nem de sabedoria, se trata de alguém nascer de novo para poder ver o reino, porque se ela não nascer de novo, ela não poderá ver o reino. Por mais inteligente, por mais conhecimento, por mais sabedoria que tenha, não poderá ver o reino, porque uma pessoa analfabeta que nasceu de novo vai ver o reino, e o intelectual erudito não vai ver o reino se ele não nascer de novo. Aí eu digo aqui, não se trata de religião, se trata de nascer de novo para poder ver o reino. E agora, Nicodemos, agora veja só como isso é complicado, porque Nicodemos, como um teólogo, um mestre em Israel, versado na lei de Deus, um homem da nação que tinha aliança com Deus, ele seria hoje um crente, né? Um pastor, um padre, um erudito. Ele não entendeu o que Jesus disse, porque ele entendeu de maneira natural, né? E eu sempre digo, as pessoas que ouviam Jesus falar, muitas vezes não entendiam o que ele falava, porque ele falava numa linguagem espiritual, e as pessoas entendiam de maneira natural. Porque nós nascemos neste mundo, nos familiarizamos com as coisas deste mundo, nos acostumamos, e
tudo aquilo que fugir da nossa experiência diária, nós desconhecemos, porque não tivemos a experiência antes. Então, por exemplo, Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí, os judeus podiam pensar assim: mas como assim? Ele podia estar até na beira de um tanque, né? Mas aí o evangelista diz, ele estava falando do Espírito Santo, que havia de receber aqueles que nele crescem. Linguagem espiritual, né? Aí Jesus disse: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Aí os judeus se escandalizaram, disseram: cometer antropofagia, canibalismo, eu estou fora. E foi nessa hora que muitos foram embora, porque ele não entendia a linguagem espiritual que Jesus estava usando. É o caso aqui. Quando Jesus falou de nascer de novo, Nicodemos pensou assim: como pode ser isso? Eu sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele entendeu no sentido do nascimento físico, nascimento biológico. Todos nós nascemos da nossa mãe, o nascimento físico da carne, biológico. Nós estamos acostumados com isso, porque todo dia nasce gente dessa maneira. Essa é a nossa experiência diária, nós podemos ver. E até o Nicodemos pensou assim. Aí Jesus falou para ele a segunda parte do ensino, né? Ele falou assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes ele tinha falado ver o reino, agora ele está falando de entrar no reino. Acredito que são duas coisas diferentes. Mas aqui ele já especificou e dividiu didaticamente a questão do novo nascimento. De certa maneira, Jesus está falando aqui nesse texto de 3 nascimentos. O nascimento é o nascimento físico e biológico, que todos nós já nascemos. Esse é o primeiro nascimento. O segundo nascimento é o nascimento da água, aquele que não nascer da água. E aí, né, eu acho que os irmãos já sabem disso, porque eu já ensinei, mas é bom repetir, né? Nascer da água é a água do batismo. Até uma certa semelhança, né? Porque as mulheres aí que estão acostumadas com essa questão de maternidade, de parto. Aliás, uma das coisas que eu mais vi acontecer nessa novela Gênesis foi o nascimento de criança. Eu já não aguentava mais ouvir o grito das mulheres. E a Sara era a parteira, né? Grande parte ali. Mas, pelo que eu sei, quando uma criança nasce, ela está dentro de uma bolsa d'água, né? Está dentro de uma bolsa d'água. O líquido amniótico, é isso mesmo? E aí às vezes diz assim: olha, a bolsa estourou, aquela água. E aí eu fico pensando, como é que a criança ela consegue viver 9 meses dentro da barriga da mãe, dentro d'água? Como é que ela consegue respirar dentro d'água? Não sei. O certo é que a água é envolvida no nascimento da criança. E aí quando Jesus disse: aquele que não nascer da água, é o batismo, porque o batismo também simboliza um nascimento. É como se a banheira, a água, seja no rio, seja no batistério, ela representa a bolsa que contém o líquido amniótico, onde a pessoa será colocada ali, e quando ela é tirada das águas do batismo, ela está nascendo das águas. Há vários simbolismos envolvidos no batismo, nas águas. E um dos simbolismos é o novo nascimento. Eu já falei aqui então que o nascimento das águas é um simbolismo, um ato profético. Eu diria até que é um tipo, é tipológico. Ou seja, ele tipifica uma outra coisa, uma outra realidade. Mas os irmãos guardem bem isso, né? Porque durante muitos anos eu fui ensinado que o nascer da água era nascer da palavra. Mas hoje eu tenho convicção, e eu tenho certeza que não somente eu, que o nascer da água é das águas do batismo. Por isso Jesus disse: e de por todo mundo pregou o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mas espera aí, bom, quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo faz parte da salvação. Não estou falando na regeneração batismal, isso é outra coisa.
Então, Jesus está ensinando para o Nicodemos como entrar no reino de Deus, né? Porque nós podemos perguntar aí fora, você sabe como entrar no reino de Deus? Primeiro assim, você acredita que o reino de Deus existe? Existe, só que o reino de Deus é invisível. Eu fico até pensando num filme que eu assisti há muitos anos, chamado O Sombra. Muitos aí devem ter assistido também, né? As pessoas mais idosas. Recentemente eu assisti novamente, porque eu fiquei assim, maravilhado com aquela mágica lá que o ator aprende lá no Oriente, onde ele está, de tornar invisível. Aquele edifício está totalmente invisível. Eu acho que é através de magia que eles tornam o edifício invisível. O pessoal passa todo dia por ali, pensa que é um terreno baldio. Quando ele tira a magia, aparece um edifício imenso no lugar. Assim é o reino de Deus, invisível. Só que é invisível para todo mundo que está aí fora. O reino de Deus é invisível para todo mundo que está aí fora. E aqui não se trata de religião, porque é possível que esteja cheio de gente nas religiões que não consegue ver o reino de Deus, porque elas não nasceram de novo. A questão não é se você é da religião A ou B. A questão é se você nasceu de novo, né? Jesus está trazendo essa verdade, essa realidade, ensinando como entrar no reino de Deus. Aí ele disse assim: aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, é o nascimento do Espírito, não é por isso que às vezes as nossas controvérsias teológicas, denominacionais, sectárias, nos impedem de ver a verdade que está na Bíblia, né? Então, existe o nascimento do Espírito, é o que Jesus está falando, porque o nascimento da água, o batismo é simbólico, é um simbolismo, que na verdade simboliza o nascimento do Espírito. O nascimento do Espírito é literal, só que é invisível, porque ninguém vê Espírito, Espírito é invisível. Então, o nascimento do Espírito foge aos olhos humanos, mas é real. Aí eu não vou aqui gastar tempo citando todos os versículos, né? Vou citar só um. Dia de Pentecostes: que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sempre tem o batismo nas águas, e tem a realidade que é o recebimento do Espírito Santo, que esse é o nascimento do Espírito. Atos 1,5, o próprio Jesus disse: vocês serão batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, Jesus está dizendo, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E para nascer de novo tem essas duas as duas faces do novo nascimento: o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, é o Espírito Santo na questão aí. E aí, quando alguém recebe o Espírito Santo para habitar nessa pessoa, ela pode entrar no reino. E aqui não se trata, por isso que é uma tolice ficar discutindo sobre religião, né? Estou falando aqui de religião cristã, né? Porque até onde eu sei, só o cristianismo ensina essa doutrina. Mas a realidade é essa, que todos nós queremos entrar no reino de Deus. Todos nós queremos ser cidadão do reino de Deus, porque é um privilégio, né? Agora, aí tem que saber como entrar no reino. E eu estou falando hoje para os irmãos aqui, como entrar no reino de Deus. Agora, aí eu quero ir mais um pouco adiante. Verso 8, olha o que diz o verso 8. O vento assopra aonde quer. Olha só, a palavra vento aqui no original é pneuma.
O vento assopra onde quer. O que significa? Querer significa que ele tem vontade. Ele tem personalidade e tem vontade. A palavra que aparece aqui é pneuma, e a palavra espírito que aparece aqui é pneumatos, um derivado de vento. O vento e pneuma, vento e espírito é a mesma coisa, ele está dizendo aqui. Então ele está dizendo, olha, o vento assopra onde quer. Ou seja, o vento tem personalidade, o vento tem vontade, o vento faz o que ele quer. É o que ele está dizendo. Aí ele diz aqui, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Porque o vento é invisível. Está ali o ventilador, né? Mas nós não estamos vendo o vento. Nós estamos vendo o ventilador, a palheta do vento. Acho que nem a palheta dá para ver porque ela está girando, mas estamos vendo o ventilador. Mas nós não estamos vendo o vento, porque o vento é invisível. Jesus está dizendo assim, o Espírito Santo, que é o vento pneuma, o Espírito Santo é pneumatos, é invisível também, você não vê o Espírito. Mas ele diz assim, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí aqui, traduzindo aqui para os irmãos, é o seguinte, então você vê, você entrou no reino. Você entrou no reino porque você recebeu o Espírito Santo para habitar em você. Ele já está habitando em você. Agora, uma vez que ele passou a habitar em você, isso é o reino de Deus. Você vai ser guiado pelo Espírito. Aí eu pergunto aqui, quantos aqui sabem ser guiados pelo Espírito? Eu estou despertando talvez a curiosidade de alguns. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente 2 textos. Em Atos, capítulo 8... verso 29. Olha só, Filipe já tinha nascido de novo, já tinha recebido o Espírito Santo. Agora veja só, Atos 8, 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Aí eu pergunto a vocês aqui, o Espírito Santo falou com Filipe? Falou. De que maneira? Não sei, que aqui não diz. Mas o Espírito falou com Filipe, deu ordem para ele se ajuntar com aquele carro e ele obedeceu. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Isso aqui não é coisa do livro de Atos, coisa da guerra primitiva, não. Isso é coisa de agora. Quem é do reino de Deus tem que aprender a andar guiado pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito. Esse é o plano de Deus. Avança mais um pouco aí. Em Atos capítulo 10. Atos 10, 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, levanta-te pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou com Pedro, falou, como? Não sei, que aqui não diz. Eu ainda vou citar mais um exemplo aqui do livro de Atos. Atos capítulo 16. Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Aí eu pergunto, essa visão de noite, quando a Bíblia fala assim, de noite Paulo teve uma visão, foi em sonhos, né? Profeta Daniel, as visões da minha cabeça são os sonhos. Os sonhos são visões quando nós estamos dormindo. Existem visões de olhos abertos também. Mas o Espírito Santo falou com Paulo de noite em sonhos, uma visão de maneira simbólica, na forma de um homem da Macedônia,
para guiar ele para pregar o evangelho na Macedônia, cuja primeira cidade foi Filipos, onde ele pregou. Meu irmão, esse aqui é o plano de Deus, esse aqui é o projeto de Deus. Quem é cidadão do reino de Deus que tem que receber o Espírito Santo para ser guiado por ele. Só que dependendo do lugar onde você está, você pode passar a vida toda sem nunca ouvir a voz do Espírito, e se ele falar com você, você não vai entender. É um treinamento. Eu até diria que só nos últimos tempos eu estou me esforçando para ouvir a voz do Espírito. Como é que ele fala? De muitas maneiras. Ele fala com impressões no coração, impressões na mente, sonhos e visões. Vem uma lembrançazinha muito tênue, pode ser ele. Ele fala em sonhos. O Espírito Santo está dentro de você, ele quer guiar você nas coisas mais simples. Pedir ajuda dele, né, nas coisas mais simples. Aí você pergunta: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Eu tomo essa decisão ou não? Faço isso ou não? Se você for ver na Bíblia, alguns homens de Deus fizeram uma oração bem curtinha, mentalmente só, e ele respondeu. Então, irmãos, como entrar no reino de Deus? Essa maneira que eu já falei. Entrando no reino de Deus, a vida do cidadão do reino de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas aí tem aquela: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós temos que ter uma vida correta para que ele não se entristeça. O Espírito Santo é santo, não é por acaso que o sobrenome dele é santo. Ou então, não apagueis o Espírito. Como é que nós podemos apagar o Espírito? Pela nossa conduta, dependendo da nossa conduta. Então, mas o plano de Deus é que você entre no reino de Deus, receba o Espírito Santo, e a partir daí você vai andar guiado pelo Espírito Santo no dia a dia. Ele quer guiar. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Vamos orar? Fique em pé.